Mateus 8, 23. O irmão Michel vai me ajudar e vai ler do 23 até o 27. Enquanto eu medito nessa palavra, vocês acompanhem a leitura. Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então levantem-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês todos com certeza já escutaram essa palavra, né? Já conhecem, né? A Bíblia nos fala de duas tempestades. Pedro convidou Jesus para subir no seu barco. O barco representa a nossa vida. O barco, na primeira tempestade, os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. Mas depois nós vamos ler mais adiante uma outra tempestade que os discípulos passaram, em que Jesus estava fora do barco. Então são coisas bem simples que o Senhor quer nos fazer relembrar nessa noite. Com Jesus no barco, junto com você, você vai passar por tempestade. E se Jesus estiver fora do barco, você também vai passar por tempestades. Amém? A palavra de Deus fala que Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele nos mandou ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? E a Bíblia também nos relata a respeito de duas casas que foram construídas. A Bíblia nos diz que uma casa foi construída sobre a rocha e outra casa foi construída sobre a areia. E vieram rios, sopraram ventos e deram contra aquelas duas casas. E uma delas caiu, porque foi edificada sobre a areia. Amém? E a outra não caiu, porque foi feita com alicerce, foi feita sobre a rocha de Jesus. Mas os rios, os ventos, foram sobre as duas casas. Amém, queridos? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Você pode estar vivendo uma vida de bastante busca do Senhor. Então eu tenho para te dizer nessa noite algo que você já sabe, que o crente fiel também passa por tribulação, que a tempestade vem sobre a sua vida também. Não vem só sobre o ímpio, vem sobre todos nós. Amém, queridos? E depois em Malaquias diz assim, Malaquias 3,18, é só uma introdução à multiplicação, que isso é uma coisa importante nós entendermos. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,18 que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Amém? Já escutaram a respeito disso, né? Malaquias: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então vocês podem me perguntar: mas então, evangelista, qual é a diferença que existe? Se a chuva, se a tempestade, se a calamidade vem sobre os dois, se o justo e o ímpio, os dois adoecem, qual é a diferença? Não era para que nós estejamos mais protegidos? Qual é a diferença? Se as lutas vêm sobre os dois, a palavra pergunta isso. A diferença, meu irmão, está na resposta. Agora é uma chave que Deus vai nos dar essa noite. A diferença está na resposta que a gente dá quando a gente é atacado, quando a gente passa por luta. A nossa resposta não pode ser a murmuração, não pode ser a reclamação. A
resposta que Deus quer é a resposta de quem conhece Ele. Tu sabe que o céu, às vezes a gente fica esperando acontecer coisas na nossa vida, mas o céu, pastor, ele muito mais reage às nossas ações do que ele age. A palavra de Deus diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você tem que se chegar a Deus, começar a buscar, e a resposta disso vai ser Ele se chegar a ti. Nós temos que tomar uma primeira atitude. Se tu abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar. Mas você pode me dizer assim, ó: mas pastor, Jesus, quando foi crucificado, as últimas palavras dele não foram: está consumado? Não foi tudo feito por mim? Não é pela graça, irmãos? Tudo aquilo que nós precisamos para viver, que dependia de Deus, Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Tudo aquilo que dependia dele fazer, Ele fez. E o Senhor Deus, Ele não falha naquilo que promete. A parte dele, Ele sempre faz. Mas o que eu preciso deixar para vocês, gravado no coração de vocês nessa noite, é que existem algumas coisas que vocês precisam fazer. Essa é uma chave. Porque nós podemos ficar reclamando, chorando e dizendo para Deus: mas por que, Senhor, que isso não aconteceu ainda? Há quanto tempo eu vou precisar ficar orando para que isso aconteça? Por quanto tempo? Eu não sei aqui, pastor, se acontece isso, mas às vezes o cristão ele age assim, ele pede a Deus durante um tempo algo e aquilo não vem. Depois nós vamos ver mais adiante que Deus tem um molde, existe uma forma que Deus trabalha, e a forma que Deus trabalha é diferente da forma que nós pensamos. Então depois de um tempo, você às vezes está pedindo uma coisa e aquilo não veio no seu tempo. E quantos às vezes podem pensar assim: ah, essa semana eu não vou ir no culto, afinal de contas eu estou indo todo domingo, pastor, e até agora não recebi. E às vezes a pessoa faz um beicinho, faz uma murmuração: ah, o Senhor não está ouvindo a minha oração, e desiste, e para, e fica como um filho mimado. Sabe aquele filho que tu não deu para ele algo que ele pediu na hora? Depois você vai dar e diz: ah, eu não quero mais. Eu não quero mais porque não foi na hora que eu pedi. Eu não quero mais porque não veio da forma como eu queria que viesse. Vocês entendem isso, irmãos? O nosso Deus, Ele está olhando. O nosso Deus olha para o nosso coração. Ele não quer que nós sejamos filhos interesseiros. Não precisa ter interesse nas coisas que Jesus pode te dar. Tem interesse somente nele. Porque no momento que tu estiver perto dele, aquilo que é dele passa para ti. Quanto mais perto tu estiver do Senhor Jesus, mais parecido tu vai ficar com ele. Outro dia eu e minha esposa estávamos na casa de um casal amigo nosso, pastor, e ele nos perguntou uma coisa e nós respondemos juntos a resposta. Iniciamos a resposta juntos e terminamos juntos, como se tivéssemos ensaiado. Se nós não tivéssemos ensaiado, se nós tivéssemos ensaiado, não ia ser tão perfeito. Mas isso é porque nós temos uma convivência de 26 anos, e depois de muito tempo junto, tu começa a ficar parecido com a pessoa, e coisas da pessoa acabam passando para ti. Tu quer ter as coisas que Jesus tem para ti? Anda perto dele. Que está no livro de João, que fala a respeito da multiplicação dos pães. Eu vou ler 2 textos sobre a multiplicação. Amém? João 6. Eu vou ler a multiplicação em João e em Marcos também, tá? Eu vou ler primeiro João
porque ele fala de algo que Marcos não relata, algo importante, pastor. Então diz assim, ó, João 6, todos acharam? Diz assim, ó, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas estavam seguindo Jesus porque tinham visto o que ele fazia. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, que grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe. Jesus viu aquela multidão grande e disse para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus falou isso para Filipe, mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Amém? Jesus já sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes. Então, quando ele viu aquela numerosa multidão, ele falou: olha, Filipe, olha que grande multidão, como é que nós vamos fazer para alimentar todo esse povo? Mas Jesus não estava preocupado. Jesus falou isso para experimentar Filipe. Amém? Ele sabia o que estava para acontecer. O que eu quero dizer para vocês, queridos? Quando acontece na vida de você uma coisa que você não está esperando, não precisa se assustar. O Senhor sabe que aquilo estava vindo sobre ti. O Senhor sabia que aquele povo ia ficar com fome. Jesus sabia que não ia ter comida para todo mundo. Quando você vê aparecer um fogo perto de ti, não te assuste, como se o Senhor não soubesse que aquele fogo ia aparecer ali. Se você conseguir entender, isso é outra chave, irmãos. Que tudo aquilo que acontece na tua vida, o Senhor já sabia que ia acontecer. Ele já tinha visto. A palavra de Deus não diz que todos os fios da nossa cabeça estão contados? Vocês já ouviram esse versículo? Que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Se aparecer uma doença na sua vida, se você perdeu o emprego, seja lá o que for, não se assuste, porque o Senhor não foi surpreendido. É só você que está se surpreendendo. Ele não está assustado. Ele falou com Filipe, mas ele estava tranquilo. Filipe pode ter se assustado, pensado: vai, coitado desse povo, não vão ter o que comer. Mas Jesus estava experimentando. O que eu tenho para te dizer nessa noite é que o Senhor Jesus já esteve no teu futuro. Ele já viu os dias da tua vida. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Você não vai morrer. Se você conhece esse Deus vivo, ainda que apareça uma doença, aquela doença é para a glória e honra do nome dEle. E eu te afirmo nessa noite, se você tem uma enfermidade, hoje você vai ser curado. Creia que você vai ser curado. Eu profetizo nessa noite que todos que têm enfermidades aqui vão ser curados. Após a oração final, eu vou estar aqui embaixo. E quem quiser vir falar comigo, a gente ora e a gente conversa. E o Senhor Jesus sarará o enfermo nesta noite. Não deixa que o diabo te assuste. Não há nada que o Senhor não possa resolver. O que aqueles homens falaram ao final daquele texto que o irmão leu? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este que cura os enfermos? Quem é este que abre a porta do emprego? Quem é este que cura o coração ferido? Quem é este que pode libertar teu filho das drogas? Este é o Deus que criou o céu e a terra. Para Deus não é impossíveis. Quem imita a Deus é a nossa própria fé que imita. Amém, queridos? Essa palavra impossível não existe para Ele. Ele está nos olhando agora. O Senhor está passando aqui, está olhando para o teu coração.
pregação. Fecha teu olho agora mesmo no meio da pregação. Ele te pergunta agora, nesse momento, ele te faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Diz para ele o que tu quer que ele te faça nessa noite. Ele está te dando a oportunidade, nesta noite, ele vai fazer aquilo que tu está pedindo. Não presta atenção em ninguém, pede para ele o que queres, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Ele estende a tua mão para ti. Abre teu coração nessa noite e crê. Pelas pisaduras de Cristo nós já fomos todos curados. Esse verbo está no passado. Jesus já carregou sobre o corpo dele as tuas enfermidades. Olha para a cruz, enxerga Jesus por um mal que está sobre ti, enxerga sobre o corpo dele. Ele já carregou na cruz. Portanto, hoje, em nome de Jesus, todo mal vai sair, porque ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. Não há demônio que possa ficar, não há nenhuma enfermidade que possa desobedecer. Ao nome de Jesus nenhum mal vai ficar. Amém? Não há nada que deva te assustar, meu irmão. Não há nada que deva te assustar, minha irmã. Qualquer coisa que possa te assustar, não assusta o teu Pai que te vê. Ele já viu tudo. Ele está no controle de tudo. Quantas pessoas que eu vi que viviam uma vida cristã calma, tranquila, buscavam a Deus pouco, e depois de uma grande luta, pastor, foram sacudidas e começaram a buscar o Senhor. Jesus já fez tudo. Vocês lembram que eu falei? Jesus já fez tudo, está consumado. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, eu não quero enganar vocês. A palavra de Deus diz assim, ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem é que não quer comer o melhor dessa terra? Quem é que não quer ter todas as suas necessidades supridas? Se quiserdes e ouvirdes, esse verbo, pastor, ouvirdes, quer dizer obedecerdes. Existe algo que eu preciso falar para vocês. Tem muita gente que não alcança aquilo que está pedindo diante de Deus, porque ele está andando com Jesus para ver uma coisa ser solucionada, ou está andando com Jesus assim a 60%, sabe, pastor? O coração não é totalmente do Senhor, ou está andando com Deus a 70% da sua força, da sua atenção. O nosso compromisso com Deus, queridos, tem que ser 100%. A palavra de Deus diz assim, ó: não vos enganeis. Eu não quero enganar vocês. De Deus não se zomba. Ninguém consegue enganar Deus. Ou você está vivendo uma vida em santidade, e por causa da santidade e da obediência, você pode sentir a presença dele. Ou senão não adianta brincar de igreja. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Amém? Vamos ler outro versículo então. Vamos para Marcos. Amém. Marcos 6:30. É outro relato da multiplicação, mas no livro de Marcos, tá? Então no 30 diz assim, ó: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram ante eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Foi chegando gente, né? Vocês viram, né? O pessoal foi indo atrás ali, né? E o interessante aqui no versículo 35 diz assim, ó: em declinando a tarde, começou a anoitecer devagarinho, né?
vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto esse lugar, e já é avançada a hora. Despede-os, manda eles embora, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Amém? Então, irmãos, os discípulos se reuniram e viram todo aquele povo. Amém? E viram todo aquele povo e tomaram uma decisão. Imagina os discípulos todos reunidos ali, né? E chegaram em Jesus e disseram para o Senhor Jesus: olha, vamos despedir esse povo todo daqui, vamos mandar embora, porque está ficando noite, e se eles ficarem muito tempo aqui, eles vão acabar desfalecendo pelo caminho. Eles tinham traçado todo um plano na cabeça deles de como eles iam fazer o bem para aquele povo. Amém? Quantas vezes, irmãos, a gente faz um plano de como a gente quer que as coisas aconteçam e apresenta para Deus. Os discípulos, eles fizeram um plano que eu não tive a razão deles, era um plano bem feito, né? Racionalmente era a melhor coisa a se fazer, pastor. Estava ficando noite, era um polvaréu ali e não tinha nada para comprar, não tinha nada perto. Então eu não tiro a razão deles. Eles levaram isso para Jesus. Então eu escrevi aqui, né, quando eu estava meditando, eu escrevi assim, ó: já era avançada a hora. Eles se reuniram e fizeram a leitura do que estava acontecendo e concluíram que esta era a melhor atitude a ser tomada. E talvez até fosse, queridos, talvez até fosse a melhor atitude se eles não tivessem com aquele que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor falou para eles: dai-me vós mesmos de comer. Amém? Jesus cortou o que eles tinham falado. Jesus, ele cortou e perguntou para eles: o que vocês têm para dar para eles? E daí eles vieram com 5 pães e 2 peixes. Jesus não argumentou com eles: será que fazemos assim ou fazemos assado? Não, o Senhor não falou nada disso. Jesus cortou eles, porque Jesus tinha um outro plano. Sabe, irmãos, Jesus não fica trocando ideia com pessoa rebelde ou com quem não aceita a direção dele. Muitas vezes o que nos atrapalha de chegar à presença do Senhor e não deixa Deus operar é que nós somos muito racionais. A palavra de Deus diz assim, ó: confia em Deus de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que muitas vezes a nossa cabeça, o nosso raciocínio, ele acaba sendo uma pedra de tropeço. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes a gente fez isso, irmãos? Por quantas vezes nós ficamos procurando, estamos orando por um determinado motivo e fizemos todo um roteiro e apresentamos para Deus em oração. Só que o molde de Deus é diferente do nosso molde. As coisas não acontecem como a gente pega e planeja. Vocês estão entendendo isso? Porque isso aqui é uma chave, irmão. Deus vai fazer na sua vida conforme o plano que Ele tem, conforme o molde que Ele tem. O molde das coisas acontecerem vem do Senhor. A palavra fala que o homem
coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, para essa situação da multiplicação dos pães, Jesus tinha outro plano, mas os discípulos, vocês vão ver depois na sequência da leitura, pastor, eles ficaram contrariados. Aconteceu uma crise ali entre os discípulos de Jesus. À medida que eu for lendo, vocês vão entender que houve uma crise entre eles. Eles não gostaram que Jesus não fez aquilo que eles tinham planejado. Porque eu creio que depois de um tempo andando com Jesus, eles, em relação às outras pessoas, eles já se sentiam, nós somos especiais, somos os discípulos de Jesus, somos importantes, a nossa palavra tem que ter um peso maior. Eles pensaram isso. Então, para nós, o que a gente deve fazer na nossa vida, irmãos? Quando a gente está tentando entender o que está acontecendo e não está entendendo, você tem que chegar para Jesus e falar assim, Jesus, 1 mais 1 para mim é 2, mas para ti, Jesus, 1 mais 1 tem algum outro resultado? Jesus pode fazer 1 mais 1 ter outro resultado, e não aquele resultado que você tem o entendimento. Então você tem que chegar para ele em oração e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós temos que ter uma entrega para o Senhor. A nossa entrega tem que ser sem reservas. Sem reservas. Nós temos que desistir, irmãos. Outro dia eu falava com a minha filha a respeito de um versículo que fala a respeito de nós, pastor, desistirmos de nós mesmos. Não é desistir de nós mesmos, no sentido, eu não quero mais saber da vida, eu não vou mais tomar banho, eu vou começar a ser relapso no meu trabalho, ou eu vou entrar em depressão, não é nada disso. Desistir das nossas vontades, dos desejos da nossa alma. O Senhor nos pede nessa noite para que a gente aquiete a nossa alma e para que a gente largue tudo na mão dele e pergunte para ele, Senhor, como tu queres fazer isso? Como vai acontecer? Quantos de vocês tiveram planos que não tem nada de errado nisso, irmãos? Mas disseram assim, Senhor, eu quero emprego agora em 2022, que em 2023 eu preciso estar com dinheiro, que eu quero começar a comprar as coisas, que eu quero casar, ou eu quero começar a construir uma casinha, então eu preciso em 2022, tem que acontecer isso, em 2023 tem que acontecer aquilo, porque no meu planejamento tem que ser assim. Mas com Deus não é assim. Nós não podemos botar goela abaixo de Deus o plano que nós, que não enxergamos nada, achamos que é o melhor. Quantas pessoas eu conheci que buscavam em Deus alguma coisa, pastor, e depois que receberam, largaram a fé. Estavam com Deus por interesse. Aquilo aconteceu, aquela carga saiu dos ombros e a pessoa largou Deus. Existia um interesse. A palavra de Deus diz que na presença de Deus há uma alegria plena. Tu quer ter alegria plena na tua vida? Tu tem que estar na presença dele. E a Bíblia diz também, nesse versículo, que na presença de Deus há alegria plena e a sua mão direita delícias perpetuamente. Como é que eu posso pegar uma coisa que está na mão direita do pastor Joel se eu não me aproximar da mão direita dele? Se ele tiver uma coisa na mão direita dele ali, eu só vou conseguir pegar se eu me aproximar dele. Eu esticar a mão na mão dele, eu pego o que está ali. Assim é Deus. Para que você pegue alguma coisa, para que aquilo que de Deus passe, e que é de Deus passe para você, você tem que estar perto dele. Não é de longe. Amém? Mas vamos seguindo aqui, né? Então vocês viram que Jesus disse assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não deu papo para os discípulos, ele não ficou batendo boca. Não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim. O Senhor, ele não fica trocando ideia com quem é rebelde. Se submeta ao Senhor. A Bíblia fala que um coração humilde Deus não despreza. Amém? Então diz ali, e daí quando ele falou, dai-lhes vós mesmos de comer, um dos discípulos disse assim, onde iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Um falou, 200 denários.
Naquela época, um denário equivalia a um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias de trabalho. Amém? Eles estavam preocupados com a questão do dinheiro, né? E daí Jesus falou assim, ó: quantos pães tendes? Ides ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram. Mesmo um pouco bravos, eles fizeram, pastor. Jesus mandou botar todo o povo sentado em grupos de 50 e eles o fizeram. Vai ter uma hora na sua vida, irmãos, que Deus vai lhe dar uma direção e você tem que obedecer aquilo que Deus falou para você fazer. A obediência a Deus gera um milagre. E você pode entender que a desobediência, ela impede o milagre. É o contrário do que eu estou falando. A obediência gera um milagre. Então, assim, irmãos, você às vezes pode estar numa situação difícil e que você não está enxergando o que deve fazer. Você tem que chegar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, me dá uma instrução, me mostra o que eu devo fazer. É importante que nós estejamos atentos e para escutar a voz atual de Deus para a nossa vida. Existe uma voz atual de Deus para a tua vida, para o momento em que tu está vivendo. Existe uma direção específica para a tua vida. Existe uma direção específica para a tua vida que precisa ser buscada. Peça para Ele, peça para o Espírito Santo. Como é que eu faço? Muitas vezes antes de dormir, eu falo: Espírito Santo, enquanto eu estou dormindo, me dá instruções, coloca instruções no meu coração. E depois, no outro dia, quando eu acordo, eu já acordo em relação a determinado assunto que eu não sabia o que fazer, eu já acordo sabendo o que eu devo fazer. O Senhor fala conosco enquanto a gente dorme. Peça instrução para o Espírito Santo. Então aqui os discípulos receberam a instrução e obedeceram. Amém? E fizeram, repartiram em grupos de 100, 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pães, cheios de pedaços de pães. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então você vê, irmãos, no versículo 41, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ele ergueu os olhos aos céus e abençoou, ele agradeceu. Aleluia. E partiu os pães, depois que ele partiu e deu para os discípulos, o milagre já estava feito. O milagre acontece depois que você abençoa, depois que você dá graça. O milagre não ocorre após a murmuração. O milagre ocorre a partir do momento que você dá graça, que você agradece. Após Jesus abençoar os pães e agradecer, ele repartiu e deu para os discípulos. Eles começaram a distribuir para o povo. Amém? E daí nós vamos seguindo aqui, porque no versículo 45, irmãos, diz assim, ó. Jesus, o título é assim, ó: Jesus anda sobre o mar. Olha só que interessante no 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele, Jesus, despedia a multidão, os discípulos estavam tão com o coração azedo, que olha o que o versículo diz: Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Ele insistiu, ele forçou os discípulos a embarcar e passarem para o outro lado. E ele mesmo, sozinho, Jesus sozinho, ficou despedindo a multidão. Por que isso, irmãos? Jesus não permitiu que os discípulos ajudassem ele a mandar a multidão para suas casas. Ele insistiu para os discípulos passarem adiante, passarem para o outro lado. Ele mandou os discípulos embora. E ele sozinho despediu a multidão, porque ele não queria que nenhum daqueles discípulos, com aquele coração que eles estavam, ainda sem gostar do que aconteceu, machucasse o coração daquelas pessoas. Vocês vão ver depois no versículo adiante, que diz que o coração dele estava endurecido. Amém?
Vamos seguir aqui para vocês entenderem. Então, Jesus mandou eles passarem para o outro lado, enquanto ele sozinho despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo eles em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles. A quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Então Jesus se retirou para o monte para orar, e os discípulos ficaram no barco, sem Jesus estar ali no barco. Isso que eu quero que vocês notem, irmãos. E Jesus, do monte, ele viu os discípulos passando dificuldade dentro do barco. E Jesus não saiu correndo para atender eles. Jesus ficou olhando e mesmo assim esperou, e só foi ter com eles na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã. Quando você vai passar por situações em que o Senhor vai estar vendo, mas ele vai ficar parado te vendo passar por aquela situação. Quantas às vezes parece que pensam assim, parece que o Senhor me abandonou, parece que eu estou passando por isso, pastor, sozinho. A palavra de Deus diz que Jesus viu o barco, viu o vento, viu a tempestade e ficou no monte. Foi depois, e a palavra fala: por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E noutra tradução diz assim, ó, que Jesus veio ter com eles e estava passando adiante do barco. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os discípulos estavam ali, assustados, e a Bíblia diz que Jesus, ele veio ter com eles, e o barco está aqui, ó. E Jesus veio e não foi direto no barco. A Bíblia diz que Jesus estava passando por eles, que Jesus queria tomar a dianteira e estava passando do barco. Amém? Mas ele estava passando do barco, olhando para eles. Amém? Eles, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus falou para eles: sou eu, não temais. Amém, queridos? E no último versículo diz assim, ó, aquilo que eu estava falando para vocês antes: porque eles, os discípulos, não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Se você tiver com o coração endurecido, amargurado, murmurando, o Senhor, ele fica te olhando, mas ele não te abandona, ele fica olhando para ti. Ele estava passando adiante do barco, mas ele seguiu olhando para eles. E quando eles clamaram, se assustaram, o Senhor Jesus veio ao encontro deles, pastor. Amém, queridos? Isso é uma outra chave, irmãos, que o Senhor quer falar com vocês nessa noite. Os discípulos estavam com o coração endurecido. Eles não tinham aceitado, que Jesus não aceitou o plano deles de mandar todo mundo embora. Quantas vezes pode acontecer com alguém que às vezes está levando uma vida assim, com uma certa amargura com o próprio Deus? Afinal de contas, um ano atrás, ou determinada situação, tu pediu algo para Deus e Deus não te deu. Jesus não fez o que os discípulos queriam, e o coração deles ficou endurecido. É a palavra de Deus que está falando. Vocês notam que esse relato parece um pouco cansativo, porque eu tive que ler bastante, e para vocês entenderem que eles foram com o coração, foram se endurecendo. Primeiro eles chegaram, pastor, com uma receita de bolo infalível, dizendo: vamos mandar todo mundo embora. E Jesus disse: não, vocês mesmos deem para eles o que comer. Jesus não aceitou o plano deles. Muitas vezes o plano que tu traçou para a tua vida não é o plano que ele tem. E se não é o plano que ele tem, ele não vai colocar a mão nisso. Você tem que buscar viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque a palavra fala que os sonhos dele são muito mais altos que os nossos. Deus tem o melhor para ti. Amém, queridos? O Senhor tem para os nossos. A palavra de Deus diz que os planos de Deus, pastor, para o nosso futuro
14 anos de idade. Quantas pessoas eu encontrei depois de um tempo e vi que não estavam mais andando na fé, porque as coisas não aconteceram como eles tinham planejado. Você tem que entregar as suas veredas, os seus caminhos, entregar tudo em oração para Ele, e para que Ele faça, para que Ele lhe dirija. Amém, queridos? Por causa do coração endurecido, os discípulos não experimentaram o melhor de Deus. Deus teve que inclusive afastar eles do povo. Afastar eles do povo. Assim também na obra de Deus. Se nós aqui, algum de nós, uma hora estiver meio amargurado ou triste do Senhor, a gente também tem que começar a buscar Deus, se arrepender, porque a gente não pode levar a pastorazinha de uma frustração nossa e acabar ofendendo a igreja de Cristo. Por que vocês falaram, por que vocês acham que o Senhor falou para mim, em primeiro lugar aqui, que a responsabilidade de trazer a palavra de Deus é o trabalho, pastor, é o ofício mais sublime que tem, mais nobre. Eu falei para vocês que eu sou o homem mais feliz dessa terra, porque eu estou falando do Evangelho. Para quem? Eu estou falando do Evangelho para um centro empresarial, para pessoas, homens de negócios. Não, eu estou falando para a igreja de Cristo. Vocês são, que nem diz a Bíblia, a menina dos olhos de Deus. Por isso o Senhor fez questão de colocar aquela palavra no meu coração. Diz para eles que eu amo eles. E por isso o Senhor está trazendo essa palavra. Vamos relembrar o que o Senhor falou hoje. Não faça um molde de como você quer que as coisas aconteçam na sua vida, que pode ser que o Senhor faça tudo ao contrário, mas Ele está contigo. E não se assuste com o fogo que surge no meio de vós. Não se assustem com Jesus no barco de vocês sendo convertidos, ou como um ímpio, a tempestade vem sobre todos nós. A diferença está nas nossas respostas. O céu, ele responde a respostas, ele não responde a murmuração. O céu vai reagir na sua vida à medida que você começar a buscar. Eu faço um desafio para você: assuma um compromisso definitivo nessa noite de entregar toda a sua vida para o Senhor. Peça para Deus mostrar. Peça para Deus mostrar o que você deve deixar. Não adianta se enganar, irmãos. Não tem como andar com Deus com pecado escondido. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você só pode andar com Deus se você estiver de acordo com Ele. Se você não estiver de acordo com a palavra, você está andando sozinho e está se enganando. Por isso que as coisas não estão dando certo. E se você estiver andando com Deus, estiver sendo fiel e não estiver acontecendo, segue orando. Que nem um pastor amigo meu fala: mas eu vou orar até quando, evangelista? Até que aconteça. Até que aconteça. Até que os céus se abram sobre a sua vida. Quantas vezes você pode ter estado numa situação e que a bênção do Senhor esteve para chegar na sua vida, e um momentinho antes, pastor, você jogou tudo fora porque se reclamou, porque se revoltou contra os céus, ou disse: por que eu vou andar com esse Deus se até agora não aconteceu nada? E daí aquela bênção que estava para chegar parou e não chegou. A obediência gera um milagre. Se surgiu uma situação difícil na sua vida, não é para sua morte, é o Senhor te chamando para perto dele. O Senhor faz isso também. Mar calmo não faz bons marinheiros. É no meio da tempestade, no meio da agitação, que a gente corre para o Senhor. E ali a gente chega ali com um certo medo, chega ali apreensivo e acaba se entregando como nunca antes. E nessa circunstância, o Senhor começa a moldar teu coração, começa a te transformar. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu escrevi assim, ó: a multidão não foi ali para ver a multiplicação dos pães e peixes. Prestem atenção. Foram para serem curados e para escutar Jesus. E receberam tudo: palavra, cura e provisão. Ele abençoou a todos.
Se você se aproximar de Jesus e permanecer com Ele, receberá tudo o que precisa e até mesmo aquilo que não pediu. E ainda vai sobrar para ajudar os outros. Estar 100% com Ele não adianta um pouco. Eles deram 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus e Ele devolveu tudo multiplicado. Nesse quesito de dar, ninguém supera o Senhor. A segunda parte do versículo que cabe a Ele sempre faz. Quando o versículo não se cumpre na nossa vida é porque a primeira parte nós erramos. A parte dele, Ele nunca só nega nada. Eles deram 5 pães e 2 peixinhos e receberam tudo multiplicado. Assim é a nossa vida com o Senhor. Quando te aproxima de Deus, tu está entregando teu coração ali para Ele. Tu está entregando tudo que Ele pode entregar. A gente não tem muito mais coisa, mas a gente tem uma coisa que é bem difícil de entregar, que é as vontades da nossa alma, da nossa carne, que é tu pegar e dizer assim: meu Deus, eu quero viver de acordo com a tua palavra. A partir de hoje, depois desse dia 19 de março, que esse homem veio aqui e me falou isso, Senhor, eu vou começar a te obedecer. Faça esse desafio. Você vai falar isso aí na sua casa, no seu quarto, fala isso. Existe uma grande nuvem, uma multidão de testemunhas no mundo espiritual. São os demônios nos olhando, são os anjos nos olhando, para ver se você vai levar aquilo adiante. Mas você pode levar. A Bíblia diz que não veio nenhuma tentação sobre nós que não fosse humana. Nós nem resistimos ainda até o sangue. Então faça esse concerto com o Senhor. Você quer experimentar? Alguma vez alguém disse para vocês que se não for bem assim não dá certo? É isso que eu estou falando. É que muitas vezes as pessoas dão a entender assim: ó, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Ele vai fazer de qualquer forma. Não, queridos, não é assim. Porque o Senhor falou a respeito de uma porta bem estreita. Se fosse uma porta bem larga que desse para entrar de qualquer jeito, tudo bem, mas não é. O Senhor Jesus falou assim: ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem uma outra forma. Deus não vai fazer na sua vida se você andar de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Às vezes você perde uma coisa grande na sua vida, pastor, por causa de um detalhe. Mas então Deus é cheio de coisinha. Não é coisinha, é a palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus santo. Eu falei para vocês, eu vou repetir agora pela 4ª vez: a obediência, ela gera o milagre de Deus. Eu te desafio a ver uma vida irrepreensível diante do Senhor, e você vai ver Ele estendendo a mão, e Ele vai fazer na tua vida o que até hoje Ele nunca fez. Ele faz, mas você também tem que fazer algo que até hoje você nunca fez. Você sabe como é que é a sua vida diante de Deus? Cada um sabe o que tem que entregar. Mas era isso mesmo, então, evangelista? Por causa dessa determinada coisa, porque eu preferia mais estar com as coisas do mundo do que com Ele. Claro, meu irmão, o Senhor, Ele nos vê, Ele sabe quem ama Ele, quem tem vontade de estar na casa dele. O pastor estava falando, de repente alguém não veio porque aconteceu alguma coisa, mas tem gente que não veio porque preferiu fazer uma outra coisa, que é um prazer. Não estou falando de pecado. Existem coisas, irmãos, listas, que Deus permite que você faça, mas que também nos afastam de Deus. Você tem que ter um tempo para buscar Deus todos os dias. Você tem que se consagrar, tem que buscar Ele. Mas você pode optar por uma vida de vir nos cultos somente nos domingos. Mas daí não adianta. Porque não adianta vir só no domingo e os outros 6 dias não olhar nem para Deus, nem lembrar de Deus, ver como você quer. Amém, queridos? Deus nos chama hoje para uma encruzilhada de decisão. Você quer que a sua vida seja mudada? Vamos tomar uma decisão hoje, de acordo com aquilo que eu estou falando. Aceite o modo que Deus tem para a sua vida. Aceite o molde que Deus tem para a sua vida. Quando não der certo, não murmure. Confie nele. Creia no que a sua palavra diz e profetize. Profetize, fale coisas boas. Eu fui curado. Eu sou liberto. Eu sou próspero. Eu tenho tudo aquilo na minha vida que a palavra de Deus diz que eu tenho.
Coloque-se de pé, queridos. Eu gostaria de nessa noite ter trazido uma palavra bem branda, sabe? Mas o meu compromisso com vocês é de que a vida de vocês seja uma vida de vitória e que realmente aquilo que vocês desejam chegue até a vida de vocês. E eu sei que só tem uma fórmula. Só tem uma fórmula dessas coisas darem certo. É andando dessa forma com o Senhor. Andando todos os dias na presença dEle. Quer ter o perfume de Cristo em sua vida? Quer que as coisas dele passem para você? Anda junto com Ele. Amém? Quem quer fazer, quem quer assumir esse compromisso diferente do que foi feito em outras vezes que você veio à frente, somente vem aqui quem quer fazer diferente do que fez em outras vezes, de quem quer dar esse passo a mais. Você vem para frente aqui, que os ministros vão estar descendo e vão estar orando por você. Ninguém vai sair daqui da forma que entrou, a não ser que queira. Quem tem alguma enfermidade, vem para frente. Quem quiser que eu ore por uma enfermidade, eu vou orar e vai ser curada. Você vem, você espera após o culto e eu vou orar e você vai ser curado. Amém? Vem para frente e abre o teu coração e pede para Ele fazer aquilo que Ele até hoje ainda não fez, o que você quer. Vem para frente em nome de Jesus. E Deus vai tocar a sua vida. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Tu é bem-vindo neste lugar, Senhor. Olha o coração dessas pessoas, Senhor. Todos eles querem, Senhor, fazer um concerto contigo. Eles querem, Senhor, fazer algo que eles nunca fizeram, Senhor, que é assumir um compromisso contigo, Pai, de te colocar em primeiro lugar na vida deles. Vem para frente agora, sem se preocupar com quem está do teu lado. Abre o teu coração agora. Abre o teu coração agora e fala para Ele. Abre o teu coração para agora e fala para Ele o que tu precisa. E fala para Ele que tu quer mudar de vida, que tu quer andar com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.